Pessoal, deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Vai ser nossa segunda aula, tá? Segunda aula aí de eletricidade. Eu estava aqui conversando com o Wellington antes de iniciar a gravação aqui, ó, já está disponível. Eu já pedi para a Laura fazer as pastinhas, todas as pastas, tá? Aí mais ou menos eu sei quantas, quantas atividades eu vou fazer por aula aqui. Mas, né, se caso eu avance, faça uma que eu não estava previsto, não tem problema não, tá? Eu acrescento até amanhã, quando eu publicar, tá? Eu acrescento aqui a atividade. Mas já de antemão já está o exercício um aqui, a análise do que eu for executar hoje aqui. Aí, antes da gente iniciar a aula aqui, vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Unidigital, tá? Aí depois do recado aqui do Senai, a gente volta à nossa programação normal. Deixa eu incluir o som para vocês. Beleza. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, pessoal, aula passada, a gente falou aqui sobre o fórum de discussão, tá? A partida não deixa de ser uma partida direta, né? Com a frenagem, tá? Com corrente contínua, utilizando o. Deixa eu ver se eu publiquei aqui, eu não lembro se eu. Utilizando o conversor, deixa eu ver se eu já. Ah, eu até comentei aqui, ó, o Ítalo já, inclusive, aqui já até respondeu, tá? Ainda não, ainda não avaliei aqui, não, mas eu fiz um resumo aqui para vocês, tá? Um resumo o que que o retificador de ponte completa, né? Qual que é o papel dele na indústria? Basicamente tudo, até circuitos, né? Que eles chamam de conversor AC/DC, DC-AC, você utiliza a arquitetura, tá? Do ponte completa ou ponte incompleta. Nesse caso, o incompleta ou completa, inclusive, não precisa nem de capacitor para colocar aqui, né? Esse daqui eu coloquei um esquema de um motor aqui, a frenagem com corrente contínua. Professor, ainda não estou entendendo aqui. Calma que cena dos próximos capítulos. Vocês vão entender ao longo do curso. Basicamente, aqui eu tenho um circuito de potência e aqui eu tenho um circuito de comando, tá? Mas, professor, por que que faz esse jump aqui? Cena dos próximos capítulos. Esse jump aqui é basicamente o motor, ele tem um comportamento muito diferente de qualquer outro equipamento. Mas por quê, professor? O motor, ele atinge na partida, ou seja, no início, na hora que
antes dele começar a atingir o giro dele, força total, vamos dizer assim, velocidade total, ou se for um motor síncrono, né, velocidade síncrona, essa corrente, ela aumenta até 8 vezes a corrente nominal. E quando você tem um circuito que no início, na ligação dele, né, na partida dele, ele aumenta a corrente e depois ele volta, né? Esse circuito ele tem um problema. Uai, que problema, professor? O disjuntor, inclusive, utiliza um disjuntor especial quando você dá partida no motor, que é chamado disjuntor motor, tá? Esse disjuntor motor, além de ser disjuntor, ele tem a aplicação de um relé térmico, tá? Mas isso a gente vai ver próxima aula aí. Opa, ó, o Wellington aí caiu, ó, mas voltou aí. Então, próximas aulas a gente vai ver como é que esse motor funciona. Mas aí no início o sistema entende que é um curto-circuito. A gente tem que utilizar uma técnica, né? Tem a técnica aí, o estrela-triângulo, para a gente justamente fazer com que ele dê a partida e que a proteção não interprete que aquilo ali é um curto-circuito ou uma sobrecarga, ou seja, uma potência acima do que ele foi projetado, né? Os cabeamentos, né? Até os dispositivos de proteção, né? Que no caso aí é o disjuntor. Então eu fiz um resumo aqui, né, para ajudar na discussão aqui, tá? Depois eu vou fazer a correção. Agora, as próximas atividades aqui, é igual eu falei nas aulas anteriores. Eu vou começar com o circuito de corrente contínua, tá? Depois a gente evolui para os circuitos lá de corrente alternada. E aqui, deixa eu já baixar aqui. Ixi, eu apertei aqui, acabei foi descompartilhando a aula. Deixa eu voltar compartilhamento aqui. Sem querer, agora voltou. Aqui, ó, na aba de situação de aprendizagem, eu tenho a descrição, tá? Eu tenho a folha de tarefa, que é da primeira parte aqui que a gente vai iniciar, tá? Inclusive, aí como a gente tem só 7 aulas, ou eu vou colocar aula extra, ou então eu vou dar uma corrida com a análise do exercício, igual eu falei hoje, né? Quer ver aqui, ó? Eu consigo. É porque essa atividade 2 aqui, ó, deixa eu já baixar aqui. Deixa eu criar nossa pastinha de atividades aqui. Aqui é a nossa descrição. Aqui são as atividades. Ah, é. Ele não apaga porque ele abre automático aqui. Agora vai. Daí, ó, se você vir aqui em vídeo aula, eu disponibilizei agora no início, que eu avisei para vocês aqui, ó. A Laura já tinha deixado aqui, só que estava oculto, vocês não estavam enxergando. Aí aqui eu já previ que hoje eu ia fazer o 1, mas pode ser da atividade 2 aqui, ó.
A atividade 2 ela está dividida, deixa eu abrir aqui. Ela está dividida em dois, se não me falha a memória, dois exercícios. Então eu já vou tentar já fazer logo esses análise desses dois exercícios aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a marcação da aula. Ó, a atividade 2 aqui, ó, ela tem dois exercícios, que é esse aqui, o um e o 2. A atividade 4 ela tem só esse exercício aqui, ó, que é um relatório. Já a atividade 5 ela é bem extensa. Ela tem o um, o 2. Opa, eu movi aqui, deixa eu voltar. Ó, ela tem o um, o 2, o 3. Tem letra A e B, o 4 que é só um, o 5, o 6 e o 7. Ou seja, essa atividade 5 ela tem 7 exercícios. Daí, e sem contar que a atividade um é um exercício para cada, só que esse exercício eu vou demorar mais um pouco nele. Então, esses dois exercícios, pessoal, eu vou deixar eles para penúltima e para última aula aqui, ó, a aula do dia 3/8, depois que voltar de férias, ó, lembrando que o período de férias de vocês aqui, ó, ele vai do dia 6/7 até 31/7, tá bom? Em algumas unidades aí do Senai, eles começa antes, tá? Mas eu peguei aqui com a agenda de vocês aqui, ó, do dia 6/7 até dia 31, é o período de férias. Então a gente tem aula até o fim do mês. Inclusive, essa aula aqui, ó, essa do dia 29, inclusive, pessoal, eu vou estar de férias, então eu vou ter que deixar essa aula já gravada para vocês, tá? Eu tô vendo aqui, ó, dia 29/6, eu já vou entrar já. Então eu já vou deixar ela gravada aqui, tá bom? Daí essa é a organização que a gente vai fazer entre as atividades aqui, ó. Vou tentar já operacionalizar essa e essa daqui, tá? Aí, esse material extra aqui, ó, ele só tem o exercício um. Então, eu vou fazer logo análise desses dois, e aí amanhã eu vou corrigir, tá bom? Aí vai ter exercício um e exercício 2 aqui como exercício extra, beleza? Em função, é porque geralmente essa UC ela tem mais aulas, mas como a aula de vocês é na segunda aqui, ó, deixa eu até olhar no planejamento aqui, ó. Quando eu fiz o planejamento de vocês, eu gero esse arquivo aqui que eu chamo ele de dossiê da turma, tá? Aí eu vou marcando aqui, ó. Por exemplo, nossa aula é toda segunda-feira, ó. Eu já deixo marcado aqui, ó. Iniciou dia 29, né? 29/5, que foi o último dia lá, né, do workshop, né? Só que a gente só teve aula mesmo na prática na segunda-feira depois do workshop, tá? Então, ó, eu contei aqui que deu 5 aulas, né, antes da gente entrar de férias. Aí eu gosto de colocar aqui, é porque assim, na média, todas as unidades do Senai aqui de Goiás, elas entram no mesmo período de férias. Aí no caso do de vocês aqui, ele entra de férias um pouco depois, tá? Geralmente ele entra nesse início aqui. Inclusive, minha férias começa aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Como eu não vou estar aqui, eu já vou deixar essa aula gravada aqui. Foi até bom eu dar uma olhada aqui, que nesse dia eu já vou estar de férias, tá bom?
Mas não preocupa não, já vou deixar ela gravada aqui. Ou então o professor Alan vai estar aqui no lugar aqui da aula, tá bom? Ou a aula já vai estar gravada, mas eu já aviso já para vocês, já tô dando spoiler já, que dia 29 eu já vou estar de férias, mas aí já vai estar tudo gravado, já vai estar disponível, né? Eu já deixo já tudo combinado com a Laura lá, tá? E daí, ó, como tem esse período de férias aqui, ó, a gente só volta em 8, ó, em agosto, né? A sexta e a sétima aula vai ser nas primeiras semanas aí de agosto. É por isso que eu vou ter que fazer esse ajuste aqui. Aí eu deixo os dias dos presenciais que vocês têm, né? Já essa turma aí, ela tem o presencial na terça e na quinta-feira, tá? É por isso que eu deixo a aula EAD de vocês na segunda, né? Para não chocar o horário. Vamos lá, então. E aqui, pessoal, eu deixei, ó, essa pasta extra aqui. Ela não tem só o análise do exercício, não, tá bom? Ela tem um material extra, tá? Vocês vão baixar esses dois materiais aqui também, ó. Tem esse daqui, essas duas apostilas extra aqui, ó. Eu vou até aproveitar que já abriu aqui. E tem esse site aqui, ó. Esse FET Colorado aqui, ó. Se você copiar aqui, é uma forma de você simular, tá? Circuitos elétricos. Esse FET Colorado aqui, ele, na hora que. É porque eu já coloquei de propósito aqui, que tem a ver com a nossa primeira atividade, tá bom? Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Esse ETEC Brasil são materiais didáticos que você encontra na internet. Se você for aqui no Google e colocar ETEC Brasil Eletricidade em alternada, igual tá aqui, ó. Eletricidade, você pôr de modo geral, vocês vão ter contato com esse material aqui. Esse material ele foi criado, pessoal. Não sei se vocês lembram disso, se vocês já ouviram falar. A Escola Técnica Federal, né, que hoje o pessoal chama de Instituto Federal, antigamente ele tinha o nome de Cefet, Centro Escolar Técnico, uma coisa assim, tá? E depois, se eu não me engano, foi a partir do Pronatec, e se eu não me engano, acho que foi do final do governo Lula aí, entrando aí com o governo da Dilma Rousseff, o pessoal começou a fazer a atualização, né, das escolas técnicas, tornando em Instituto Técnico Federal. E uma das ações foram eles pagarem professores, tá? Professores do curso, igual essa daqui, ó, Santa Maria, lá Rio Grande do Sul, ó. Esses professores aqui, o que que eles fizeram? Eles criaram um plano de aula, ó, aqui, ó, você tem eletrostática, eletrodinâmica, que basicamente é todo o conceito físico que a gente precisa para a gente entender, né, a eletricidade no nível atômico aqui, ó, eletrostática, tá? No nível atômico. A eletrodinâmica, depois que a gente descobriu os processos, por exemplo, de eletrização, tem eletrização por contato, eletrização por atrito, eletrização por indução, tá? Depois que você descobre esses princípios, a gente estuda o comportamento dos circuitos elétricos, e esse comportamento, lá no terceiro ano do segundo grau, você conhece ele como eletrodinâmico, ou seja, são os elétrons se movimentando no circuito elétrico na forma de corrente elétrica, né? Quando você quando você energiza um circuito, ele tem apenas potencial elétrico, tá? Se for um circuito, por exemplo, de um celular, né? De um aparelho celular, internamente ele tem corrente contínua, tá?
esse computador mesmo que eu estou dando aula aqui, o circuito interno dele é energizado por corrente e por tensão, né, potencial elétrico contínuo, tá? Mas, professor, mas se eu não liga ele na rede elétrica, sim. Só que ele tem uma fonte. Inclusive, a gente estudou na aula passada aí, né? A gente falou sobre a fonte retificadora. Um dos processos para transformar, a gente até discutiu na aula passada, para transformar a corrente alternada em contínua, é utilizando o diodo, né? O diodo lá, né? Nós temos o LED, né? O diodo emissor de luz. Nós temos o diodo, que ele parece um resistor, né? Inclusive, a gente viu lá na aula passada, né? Ele tem aqui eu acho que eu não consigo escrever aqui porque eu abri ele no. Deixa eu fechar ele aqui. Eu vou abrir ele aqui no navegador, que aí eu consigo. Inclusive nos dois aqui, ó, tanto no CA quanto no. Ó, guarda muito esse material extra que eu tô passando para vocês, tá? Ele é gratuito, por isso que você pode baixar, tá? Na internet você encontra ele aqui, ó. Estuda com muito carinho, ó, esses capítulos aqui, ó. Números complexos e números imaginários. Nós vamos precisar desse conhecimento para a gente analisar a atividade um e 2 quando a gente chegar lá em agosto, né? Aquelas duas últimas aulas, tá? Então, o circuito elétrico aqui, ó, a eletrodinâmica aqui, ó, lá o diodo ele vai fazer a conversão, né, de alternado para pulsante. Você coloca um capacitor, aí esse capacitor vai transformar em corrente contínua. Aí, tá? E estuda esse material aqui, pessoal, por quê? Que vai ser fundamental, ó. Inclusive, vocês podem criar aqui, ó. Eu vou criar, é só clicar e arrastar, tá bom? Ó, aqui seria uma pilha. Aqui no caso é uma de 18 volts, né? Porque é lá no painel elétrico, né? Você consegue aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo alterar. Ó, ela vai até. Ó, eu consigo colocar ela até os 120 volts contínuo. Olha, 18. Inclusive, ó, você clicar aqui, ó, valores, os valores aparecem aqui, ó. É intuitivo, viu? É só você clicar e arrastar aqui, ó. A lâmpada aqui que ele fala, ó, é de 6 ohms. Se você der dois cliques aqui, ó, você consegue mover aqui, ó, nessa barra de tarefa, ó. Ó, 6 ohms, inclusive. Inclusive, ele pergunta, né, que resistor que eu vou colocar aqui, ó. Que resistor que eu coloco aqui, ó. Vou usar um interruptor aqui, ó. Eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Ah, juntei aqui, ó. Por que que nessa chave está falando que a resistência, ó, tem esse símbolo aqui, ó, o infinito, né? É porque na primeira lei de Ohm lá, ó, a resistência do condutor
essa resistência elétrica aqui, ó, por exemplo, vamos aqui, ó, você tem a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz que a tensão de um resistor, a resistência que representa a lâmpada, seja essa resistência aqui, ó, ela vai aparecer um valor de tensão, tá? E proporcional a essa resistência, vai aparecer uma corrente elétrica. E ao longo, né, desde lá da época lá do Faraday, eles perceberam que quanto maior o nível de tensão que eu aplicava, aparecia uma corrente elétrica maior também. Se eu diminuísse o nível de tensão, esse nível de corrente também diminuía, né? Lá, né, como se diz, lá na roça a gente chama esse comportamento de Maria vai com as outras, né? Ou seja, quando você aumenta um, outro aumenta, ou seja, quando você fala a fofoca de uma pessoa, basicamente a fofoca dela vai aumentar. Se você diminui a fofoca, o falatório também diminui, tá? E essa lei, vocês já pararam para pensar por que que essa lei ela tem esse formato aqui, essa primeira lei de Ohm? Por que que é uma divisão, não é? Você já parou para pensar? Por que que não é uma multiplicação? Por que que não é tensão vezes a corrente vezes o seno de teta? Por quê? Né? Aí você vai dar uma de Chicó lá. Não sei, só sei que foi assim. Na matemática, lá na física, principalmente os físicos, quando eles estavam enunciando essa lei, né, eles perceberam esse comportamento, né, eles aumentavam a tensão em um determinado circuito, numa lâmpada, ou até num resistor lá de teste, né, no que ele chama, esse aqui é de cerâmica, tá? Basicamente, esse resistor dentro de um circuito elétrico, ele vai servir como sacrifício. Como assim, professor, sacrifício? Ele vai esquentar em vez de aquecer, por exemplo, uma lâmpada ou até mesmo uma outra parte do circuito aqui. Espera aí, professor, se eu quero montar uma placa de circuito e eu, por exemplo, quero disponibilizar, vamos pegar uma coisa mais palpável, né? Eu quero disponibilizar 1,1 volt de alimentação elétrica para um processador, né? Um AMD Xeon aí. Professor, Xeon é Intel, ó, você tá ligado, né? Então, um Xeon da Intel ou um AMD Threadripper, né? Eu preciso deixar 1,1 volt. O que que o fabricante vai fazer? O fabricante, ele não tem aquela fonte, por exemplo, ela tem terminais de 5 volts, terminais de 12 volts e terminais de 24 volts. Professor, tem outras tensões, a que eu me lembro de cabeça é só essa. Eu tenho disponível 5 volts, eu tenho disponível 12, eu tenho disponível 24. Então, a partir dessas tensões contínuas, eu tenho que alimentar numa perna do processador 1,1 volt. O que que é mais fácil alimentar por exemplo, o processador ele começar a fazer a tarefa de processamento, né, a unidade lógica aritmética, né, começar a fazer os processamentos que ela tem que fazer lá no sistema operacional, né, ela precisa ser energizada. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o fabricante, ele vai pegar a parte da alimentação do barramento de 5 volts e vai colocar em série um resistor. Aí esse resistor, ele precisa consumir o quê? Né? Aí o que que ele vai fazer a conta, né? Olha, eu preciso de 1,1. Eu tenho 5 volts menos 1,1, sobra o quê, ó? 3,9. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar um resistor. Esse resistor aqui, ó, é o ideal para você fazer essa tarefa. Aí você já percebeu quando você olha ali na placa-mãe, né?
ou até mesmo numa placa lá placa de vídeo, né? Você tem vários resistores, você tem capacitor, cada um tem uma tarefa. No caso, a tarefa do resistor é ele consumir 3,9 volts para no final sobrar 1,1 volts, porque ele tem disponível 5 volts lá do barramento de energização, tá? Aí, obviamente, lá na placa-mãe tem lá, ó, você vai conectar o de 5 aqui nesse soquete, né? Aqui, porque se você conectar o de 12 ou o de 24 vai dar errado, vai dar ruim, tá? Porque o projeto da placa foi é isso é que o técnico em eletrônica e o engenheiro eletrônico faz. Ele basicamente ele tem um projeto de uma placa-mãe. Por exemplo, ele tem um computador, ele tem, né, ele tem um videogame, né? Ele tem um Xbox, ele tem um Neo Geo, né? Agora tá na moda, né? O Neo Geo voltou no hype novamente. Ele pega aquele circuito e faz, né, a filtragem lá, por exemplo. Antigamente o pessoal tinha a placa de áudio, né? Tinha a placa de vídeo, e para a placa de áudio tinha os barulhos lá do jogo, lá do sintetizador, né? Então você utiliza amplificador operacional para fazer a filtragem, né? Dependendo do tipo de barulho que tem um determinado jogo, né? Tem lá o 1945, tem aquele lesma de aço lá, né? O Metal Slug, né? Então, dependendo do que você precisa ali disponível, você vai colocar resistor para dissipar essa energia e para deixar disponível para um processador, para um microcontrolador, ou até mesmo no caso aqui da atividade aqui, né? Essa lâmpada que ele tem disponível aí, que a tensão, inclusive, a tensão dela é de 12 volts, tá? A tensão dessa lâmpada aqui é de 12 volts. E já dando spoiler aqui, ó, se eu fechar aqui, ó, eu vou colocar para simular, ó. Inclusive, eu coloquei os valores para aparecer aqui, ó. Ó, 10 ohms. Deixa eu pôr, que é o convencional. Ah, eu teria que colocar um amperímetro aqui, ó. Deixa eu ver se nesse modelo aqui eu tenho um amperímetro aqui. Aqui, ó. Ah, nossa, o trem tá bem na minha cara, né? E eu não coloco aqui, ó. Aqui são os instrumentos aqui de medição, ó. Ó, o amperímetro, eu preciso colocar ele em série, tá? Aí tem a corrente de 1,8 amperes. Será que isso aqui vai resolver? Eu já vou dar spoiler para vocês aqui, ó. Se não me falha a memória RAM, o resistor ideal aqui, ó, para eu ter uma tensão aqui, ele fala, ó, que aqui tem 12, né? A lâmpada tem que ser 12 volts, né? Eu vou colocar aqui de proposta, ó, vocês vão ver uma coisa interessante aqui, ó. Aí deu menos 18, por quê? Vocês perceberam que esse resistor aqui, ó, ele está drenando todo o potencial elétrico aqui, ó.
É, aqui não tá fechando o circuito, não. Deixa eu aumentar mais esse. É, aqui não tá conectando, não. Vocês perceberam que deveria estar funcionando aqui, ó. Na hora que eu fecho aqui, ó. De duas, uma, ou a simulação travou aqui. Já dando spoiler aqui, ó. Se não me falha a memória aqui, ele deveria estar fechando aqui, ó. Por algum motivo a simulação não está rodando aqui, mas não tem problema não. Deixa eu pôr para rodar aqui para você. Por algum motivo ela não está rodando. Tá subindo aqui o arquivo. Eu acho que eu acho que a simulação aqui do FET Colorado, às vezes ele dá uma travada, viu? Esse que eu fechei o circuito, ele deveria estar. Já que vai aparecer aí na tela aí, Wellington. Nossa, tá demorando para carregar aqui o. Mas eu tô achando que você ainda tá escutando meu áudio aí, não tá? O Wellington. É, o navegador pediu água aqui, né? Tá esquisito. Deveria estar aparecendo aqui. Nossa, acho que só agora que tá aparecendo aqui. Então, voltando aqui, pessoal. Todo exercício de física, você também tem que fazer a coleta dos dados aqui, ó. Por exemplo, a lâmpada é de 6 ohms. A fonte de alimentação lá no painel é 18 volts, tá? Aí eu preciso colocar um resistor de forma que sobre apenas 12 volts para essa lâmpada, porque lá no bulbo dela tá falando que a configuração dela é para 12 volts. Aí o que que você vai fazer? Você vai colocar um resistor de forma que ele consuma desses 12 volts aqui, né? Se você fizer os 18 aqui, ó, 18 menos, né? Menos os 12 volts aqui, que é a, a configuração dele. Então, esse resistor aqui, ele vai ter que consumir 6 volts dos 18 para sobrar 12, porque senão a lâmpada ela queima, tá? Então, o primeiro passo, ó, com a tensão da lâmpada, né, que é de 12 e sua resistência aí, né? E ele já deu dado aqui. Se fosse uma situação real, provavelmente você só tinha a alimentação
da lâmpada aqui, né, que é de 12 volts, mas aí você poderia utilizar um multímetro e colocar ele em modo ohmímetro e descobrir qual que é a resistência elétrica dele. Isso aqui foi dado do exercício, mas poderia você, pelo multímetro, encontrar a resistência elétrica dessa lâmpada, que já foi dado aqui, né? Aí, usando a primeira lei de Ohm aqui, ó, você já descobre, ó, que com a tensão, já que ele tem que apresentar uma tensão de 12 volts e uma resistência de 6 ohms, a corrente que vai ter que passar por ele é de 2 amperes. E quando, professor, eu poderia ter colocado esse resistor em paralelo em vez de colocar em série? Poderia, né? O problema é que se você pôr ele em paralelo, tanto na lâmpada quanto no resistor, vai aparecer uma tensão de 18 volts. Essa é uma característica da ligação em paralelo, tá? A ligação em paralelo é eu literalmente, por exemplo, a lâmpada estaria aqui, né? E o resistor também estariam ligados os mesmos terminais aqui, ó, igual eu estou mostrando aqui com laser, tá? Então isso não é interessante. Para eu consumir energia, eu preciso colocar ela em série com a lâmpada. E daí, né, eu já de cara já descobri qual que é a corrente que vai passar pela lâmpada. Inclusive, a corrente que passa pela lâmpada é a mesma corrente que passa pelo resistor, tá? Então, segundo, você vai determinar a queda de tensão do resistor aqui, ó. Queda de tensão do resistor, né? O Kirchhoff, ele enunciou que dentro de uma malha, a malha é todo esse circuito fechado, tá? Ou seja, a fonte lá no painel, a lâmpada que eu preciso ligar lá para fazer a sinalização, mais o resistor que está em série, né? O somatório desses potenciais aqui vai ser igual a zero. Quer dizer que essa fonte aqui, ela vai gerar energia, vai gerar potencial elétrico, e tanto a lâmpada quanto o resistor eles vão consumir. A lâmpada vai consumir e liberar luz. Já o resistor, ele vai consumir e liberar calor, tá? E ele vai ter que consumir o quê? Exatamente 6 volts. Por isso que eu fiz a subtração aqui. Galera, rapidão aqui, antes de eu finalizar aqui, deixa eu só fazer um registro aqui. Rapidão. Antes que eu esqueça aqui. Antes que eu esqueça aqui. Só ver se deu certo aqui, tá? Vai. É, aparentemente não deu certo aqui. Deixa eu só rebutar aqui o servidor. Fazer um ping aqui. Não, e travou a simulação aqui, velho. Aquela simulação que eu comecei a fazer aqui no FET Colorado. É porque se tiver muita aba aberta, dá uma bugada aqui, ainda mais que no Chrome, né? Eu tô utilizando o Chrome. Ó, agora deu certo. Deu certo aqui, deixa eu continuar aqui. Então, essa lei de Kirchhoff, ela fala que o somatório dentro dessa malha fechada, ou seja, a fonte que libera potencial elétrico positivo e o resistor e a lâmpada que recebe esse potencial elétrico, se você, se você parar para pensar, ao passo que a lâmpada vai ter que ter 12 volts em cima dela, o resistor ele vai ter que ter 6 volts, e se você fizer essa somatória, né, o 12 mais os 6 volts, dá 18 volts.
Então, se eu tivesse vários resistores aqui ou várias lâmpadas aqui, cada uma, dependendo da sua resistência elétrica, ia consumir parte desses 18 volts. Ou seja, o que tanto a lâmpada quanto o resistor tem para consumir nessa malha fechada aqui, né, é os 18 volts. E não tem, é como se diz, é o que eles têm para consumir. Aí por isso que estrategicamente, né, olhando lá na especificação da lâmpada, já que ela é 12 volts e eu tenho disponível 18, aí eu vou fazer igual num projeto de eletrônica. Eu vou consumir, né, igual a gente consumiu 3,9 lá dos 5 volts lá da fonte da fonte lá do computador, né? Consumiu 3,9 para liberar 1,1 volt para alimentar o processador, né? Para ele agir como processador, ele precisa ter essa alimentação elétrica. Ele, se eu não me engano, é um dos pinos lá de cima, é também os processadores mais antigos acho que é o Zilog 88, esses de videogame é mais ou menos, não é essa mesma tensão, mas eles precisam de um valor de tensão para ele se ativar e ele fazer o processamento que ele faz, processamento de áudio, processamento de vídeo ou processamento lógico e aritmético que um processador de computador faz, né? Se eu não me engano, é na linguagem C, né, que eles são programados aí, tá? Então, você já descobriu que esse resistor ele vai ter que consumir exatamente 6 volts. Daí, ó, pela primeira lei de Ohm aí, ó, o valor dessa resistência, ó, já que eu descobri que é 6 volts, e eu sei que a corrente em série ela é a mesma, tanto para o resistor quanto para a lâmpada, que eu já tinha descoberto aqui que é 2 amperes, eu consigo projetar, ou seja, eu consigo, antes mesmo de criar o protótipo, né? Tem um, tem uma placa que geralmente a gente utiliza lá na eletrônica, né? O técnico eletrônica, o engenheiro eletricista usa lá em eletrônica geral, né? Chama protoboard. Aí, quando você projeta, você faz os cálculos primeiro, e aí depois, para você ver se realmente os cálculos que você imaginou, utilizando lei de Kirchhoff para as tensões, lei de Kirchhoff para a corrente, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, e todas as leis aí que tem em circuitos elétricos, né? Você faz essa simulação numa placa protótipo, né, que é chamada de protoboard, ou então, antes mesmo de você criar o protótipo na protoboard, você pode utilizar um programa igual esse o FET Colorado, né, que eu mostrei para vocês, um programa que faz essa simulação, né? E aí você já sabe, porque esse é o sentido do projeto. Projeto vem do nome projeção, tá? Inclusive a imagem que a gente vê lá do projetor, eles chamam de imagem virtual. A imagem virtual é uma imagem projetada, ou seja, ela não é, eles chamam de imagem virtual uma imagem não real, ou seja, não é o objeto, é uma projeção do objeto através de uma lente especial, se eu não me engano, acho que é bicôncava, e daí ela é projetada, ou seja, no formato de imagem, no caso de um projeto de placa eletrônica, né? No formato de cálculo, no formato de desenho, no formato de simulação e no final das contas você faz um protótipo para saber se realmente aquela placa vai aparecer aquele potencial elétrico, se realmente vai aparecer aquelas correntes que você fez o projeto, que você simulou. Criei a protoboard e a vantagem da protoboard é que eu posso colocar os pinos lá, por exemplo, o do processador, os pinos do resistor, né? De capacitor, potenciômetro também para eu fazer. Às vezes eu estou projetando aí uma máquina aí em que eu preciso fazer a variação da resistência elétrica ou a variação de um capacitor, que é o que acontece quando a gente faz
a sintonia, né, de sinais AM ou então sinal FM, né, utiliza um capacitor. Aí esse capacitor, dependendo aí da capacitância, né, e ele vai atingir a onda que chama de onda modulada, né? A onda modulada, ela tem uma onda de energia pura e daí o sinal de áudio, se for uma rádio, né? O sinal de áudio, ou então se for aquelas rádio via internet, igual a Interativa tem lá, né? Que tem o sinal aí também de vídeo. E aí faz essa transmissão via FM ou via AM, e daí o receptor, né, o capacitor, ele vai fazer a sintonia no domínio da frequência. Aí por isso que tem a rádio tal 94,5 megahertz, né, kilohertz e tal, dependendo aí da faixa de frequência, aí ele sintoniza na faixa em cima, você fazendo, né, o controle do dial, tanto do capacitor variável, né, se no caso for rádio, ou do resistor variável, no caso se for, por exemplo, um controle de um painel aí de velocidade de um motor de corrente contínua, por exemplo. Tá? Então, o resistor projetado é um resistor de 3 ohms, né? E fazendo uma reflexão aqui, ó, esse daqui é o que você vai encontrar no seu livro didático aqui, ó. Esse símbolo quer dizer a soma, né? O somatório, né? O pessoal não usa muito ele, usa um S, que é o S de integral, né? Equações integrais também é uma forma de soma, tá? E essa soma aqui, ó, eu tenho o potencial da fonte, eu tenho o potencial elétrico escrito através da primeira lei de Ohm. Ó. O que que ele fez aqui, ó? Ele isolou a corrente elétrica aqui, ó. Se isolando a corrente elétrica, eu tenho a corrente que passa em cima do resistor, o valor da resistência, eu tenho a tensão da lâmpada aqui, ó. E que se eu fizer uma extrapolação aqui, ó, eu isolo aqui na igualdade aqui, ó, o enunciado do Kirchhoff, ele diz que o somatório dos potenciais do equipamento que gera energia, que ela é positivo, e dos que recebem energia, por isso, ó, que em cima do resistor, ele tá vendo que esse somatório é um somatório negativo aqui, ó. Porque o que que ele vai fazer? Ele vai pegar os 18 volts menos os 12 volts, né, os 12 volts da lâmpada menos os 6 volts do resistor vai dar igual a zero. É a partir dessa premissa é que você faz o equacionamento aqui, ó. E aqui basicamente, ó, eu fiz de uma outra forma o exercício aqui, ó, só fazendo, ó, por exemplo, aqui, ó, a corrente e o resistor, que é o que eu quero achar, ó, passei para o outro lado da equação, ó, por isso que ela ficou positiva. Por isso que ficou a tensão da fonte menos a tensão da lâmpada aqui, ó. Passei ela para o outro lado positivo aqui, ó. Tá vendo que a tensão da lâmpada ela continuou negativa, porque essa é uma característica de equipamentos, né, que consomem energia. Quando a gente for fazer o equacionamento dos últimos exercícios lá de tensão em corrente contínua, né, é o exercício 7 que ele é bem canseirinho. Esse entendimento aqui desse equacionamento vai ser extremamente importante para vocês aqui, tá? E daí, ó, ele estava aqui, ó, multiplicando junto com a corrente do resistor, ó, passa para o outro lado aqui, ó. É, eu sei que esse passa para o outro lado aqui é a linguagem que a gente escutou lá dos professores de matemática, dos professores de física, né, nas chamadas equações algébricas aqui, né? É porque, assim, quando você tem do lado da equação uma soma, o oposto dela é a subtração. Quando você tem do lado da equação uma multiplicação, o oposto da multiplicação é a divisão. Por isso que essa corrente foi intencionalmente aqui, ó.
para o outro lado aqui novamente, ó, ela passa dividindo, né? Então, no final das contas aqui, ó, fica a tensão da fonte menos. Tá vendo que o equacionamento foi igualzinho o raciocínio que eu fiz aqui rapidamente, né? Tensão da fonte menos a tensão da lâmpada, dividido pela corrente que passa em cima do resistor, né? Vai ser igual ao valor da resistência, ó. 18 menos 12, tá vendo? Que com o raciocínio correto aqui, ó, em duas linhas, já finalizou o exercício. Nesse daqui, ó, no equacionamento, se a gente seguir as regras aqui, a gente também chega no resultado, tá? Mas aí é preciso você ter a sensibilidade de entender que a corrente elétrica que passa em cima do resistor e da lâmpada é a mesma, porque eles estão em série. Se eles estivessem em paralelo, essa corrente ia se dividir, tá? E o potencial elétrico, quando eles estão em série, é diferente, né? E ele é diferente de tal modo que o somatório deles aqui, ó, igual eu falei, se eu tenho dois, o somatório vai dar, desses dois vai dar 18. Porque aí 18 menos 18 vai dar igual a zero, que é a lei das malhas aqui, ó. Se eu tivesse três, o somatório dos três iria dar 18 e eu teria que modificar o valor dessa resistência, porque provavelmente a tensão em cima dessa lâmpada ia ser menor do que a de 12 volts. Ele não ia queimar, é verdade que ele não ia queimar, mas ele ia ficar com uma luz no painel muito fraca, né? Aí por isso que é importante você, futuro eletrotécnico, futuro engenheiro aí, né? Todos da área entender esses princípios básicos aí da física na hora que a gente projeta um equipamento. Basicamente é isso. A gente tem, se fosse um, né, de computadores, de máquinas aí, né? É de computador, você tem essas 5, 12, 24 disponível. Mas e se for um rádio? O que que você tem disponível ali? Aí esse rádio é 4 pilhas. Cada pilha tem o quê? 1,5 volts aí. E daí lá no projeto você vai arbitrar quantas, se você vai pôr uma bateria de 9 volts, se você vai colocar aquele rádio de pilha com 3 pilhas, 2 pilhas, se elas vão ser em série, se elas vão ser em paralelo. Isso vai ser fundamental para o resultado, para o produto ali, né? O projeto seria o produto, né? Do mesmo jeito, o projeto é o sistema de iluminação lá no painel, tá? Hoje não deu para fazer o segundo aí, mas próxima aula eu já vou pensar em termos do exercício, né, da quantidade de exercício para a gente fechar com as 7 aulas e eu não precisar colocar nenhuma aula extra, tá bom? Então é isso, Wesley. Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo, tá bom? Tchau, tchau. Wesley, não Wellington, né? Eu já tô querendo, já tô te batizando com outro nome. Fica com Deus.